fica irritado e você simplesmente não sabe o que fazer, nesse vídeo eu trago dicas muito valiosas pra gente aprender a acalmar uma criança irritada. Oi gente, meu nome é Ruth, eu sou psicóloga, mãe da Catarina e atualmente estou grávida da Mariana. Sejam bem-vindos de volta ao canal Ser Mãe é Pai. Sentir raiva é uma reação que todas as pessoas sentem, inclusive as crianças. E a gente sente raiva principalmente quando a gente não consegue alcançar um objetivo que a gente quer alcançar, que a gente deseja, quer tanto aquela coisa. Então, quando a gente não alcança aquele objetivo, a gente fica com raiva, a gente fica frustrado. Com as crianças, essa sensação não é diferente. A única coisa que muda é que, como o cérebro delas é muito menos maduro que o nosso, elas têm explosões, elas reagem de outra forma. A gente vai ensinar a criança a se controlar, porque esse é nosso papel como adulto, nós somos o guia da criança. E por isso que hoje eu trouxe 10 dicas, muitas dicas, de como acalmar uma criança irritada. A primeiríssima dica nesse vídeo é não perca a calma, não perca a paciência. Porque geralmente quando a gente está em frente a uma criança irritada, frustrada, chorando e gritando, a gente tende a perder a paciência. E isso é normal, tá tudo bem. Eu sei como irrita a gente aquela situação e o desconforto que traz e tá tudo bem. Só que é muito importante da gente lembrar que a gente não pode perder a calma naquele momento, a paciência, porque tem uma criança com o cérebro totalmente imaturo que depende da gente pra se recuperar daquela própria raiva que ela tá sentindo. Então a gente, como pai e mãe, a gente não deve perder a paciência. A gente deve tentar manter a paciência por mais difícil que seja. Quando a criança estiver com muita raiva, naquele momento de frustração, de birra, o que a gente pode fazer é sentar com a criança, esperar aquele momento passar e ir conversando sem brigar, né? Porque geralmente quando a gente briga com a criança, ela chora muito mais. Então, nesse primeiro momento, é muito importante que a gente espere a criança se acalmar. E enquanto ela estiver se acalmando, se você tá vendo que você tá perdendo a paciência, você pode ir respirando fundo. Você está com seu marido, acompanhado de alguém, uma amiga ou alguma outra pessoa, você pode deixar a criança com essa pessoa pra sair pra respirar, porque é muito melhor você se manter um pouco assim distante da criança se você estiver perdendo a paciência, até você se recuperar e também ajudar a criança a se acalmar. Realmente no repertório das crianças, no momento de raiva, elas gritam, elas choram, elas se jogam no chão, fazendo com que a gente perca a paciência também. Então a gente percebe que um cérebro maduro tá cuidando de um imaturo, até esse cérebro que é maduro perde a paciência. Então respire fundo até você ficar calmo para você tentar acalmar a criança, porque geralmente um pai e uma mãe calmo acalmam uma criança frustrada e irritada. A segunda dica aqui é ajude a criança a relaxar, a se acalmar. Então existem várias técnicas de respiração que a gente pode ensinar desde pequenininho para a criança, e conforme você for vendo que ela tá ficando frustrada, irritada, você já vai lá e dá um up, já fala para ela fazer aquela técnica. Então, por exemplo, aqui em casa, o Júnior, meu marido, ensinou a Catarina a respirar fundo, né? Então ele tem aquele jeito mais engraçado, aquele jeito paizão, né? Então ele pegou e mostrou um jeito para ela respirar assim, ó. Então toda vez que a gente tá percebendo que ela tá ficando estressada, principalmente eu que convivo mais com ela, eu falo assim: respira do jeito que o papai te ensinou. Como é que o papai te ensinou a respirar? E ela tem 2 anos e meio e ela já faz isso já há um tempo. Aí ela vai lá e... Às vezes não adianta, às vezes não adianta. Às vezes a gente tem que usar outras formas, outras técnicas. Então, se você tá no shopping, a criança quer um brinquedo e ela ficou frustrada porque vocês não vão levar, a gente pode usar outra técnica que é o redirecionamento. Então a gente pega a criança, tira daquela loja, conversa com ela, dá alguma opção pra ela também, além desse redirecionamento, que o redirecionamento foi o quê? Foi tirar a criança da loja, beleza. E agora as opções. Então, filha, você quer ir embora com a mamãe no colo ou você quer ir no colo do papai? Filho, você quer ir embora andando no chão ou fingindo que tá andando igual uma tartaruga? São coisas assim que a gente vai começando a aplicar no nosso dia a dia, que a gente vai começando a aprender. Na hora que a gente vê que a criança tá ficando bem frustrada, a gente dá um estalo na cabeça e a gente se vira, porque
porque a criança precisa relaxar também. Quando a criança tá frustrada, com raiva, ela não tá fazendo aquilo de propósito, de pirraça. Ela realmente não sabe controlar aquilo. Então, mais uma vez falando, nós somos o guia da criança e precisamos ensinar ela a controlar aquele sentimento. A terceira dica é: entenda o que motivou aquela raiva. Então, depois que a gente acalma a criança, que a gente tá calma, a gente precisa entender o que motivou aquela raiva da criança. Por que ela agiu daquela maneira? Por que ela fez isso que geralmente ela não faz? E a gente pode entender o que motivou a raiva daquela criança traçando a rota de como foi o dia. Ela comeu? Ela dormiu? A hora do banho dela já passou? Ela queria tanto aquele brinquedo ou será que ela estava com sono e ela demonstrou a frustração do sono através do brinquedo? Tem que aprender a traçar essas rotas, né, de como foi o dia da criança para entender de onde vem aquela raiva e como a gente também pode continuar ajudando a criança a relaxar e a evitar esse comportamento numa próxima vez. Então, numa próxima vez que a gente sair da criança, tem que tomar banho, comer, dormir. Essa seria a ordem dentro da sua casa? Para você prevenir esse tipo de frustração, de sentimento? Todo mundo, eu acho que sabe que quando a gente vai sair com as crianças, a gente tem que ter um preparo psicológico, emocional e também preparar a criança para aquele dia, para não se tornar cansativo. Então, a criança brincou o dia inteiro na rua, com os amiguinhos, ela brincou o dia inteiro e à noite vocês decidiram ir pro shopping. Só que aquela criança poderia estar animada, ligada no 220, só que no fundo ela tava com sono. E aquela frustração, aquela raiva pode ter vindo desse sono que ela não teve ou que passou alguma soneca dela. Então é muito importante a gente sempre olhar e traçar essa rota de como foi nosso dia para saber o que motivou aquela raiva da criança. Porque é muito importante que a gente valide aquele sentimento. Ó, eu estou entendendo que você está com raiva, mas agora não dá para levar esse brinquedo para casa, agora não dá para comer isso, mas é muito importante a gente trazer essa validação para a criança. Eu entendo que você está sentindo isso, entendeu? É muito importante que a gente traga essa sensação de validação para a criança se sentir pertencida e compreendida também, o que ajuda a se acalmar. A quarta dica é rotina e previsibilidade. É muito importante para a criança que a gente tenha rotina e não só a criancinha pequenininha. As crianças, elas funcionam, o cérebro delas funciona muito melhor se eles sabem o que esperar daquele dia. Então a criança precisa saber o que vem logo a seguir. Acordou, tomou café, tomou banho e não um dia completamente bagunçado ou completamente perdido. As crianças precisam de previsibilidade. Elas esperam aquilo o dia inteiro. Então, acordar, tomar café da manhã, ver um pouco de desenho, lanche da tarde, soneca, banho, assim vai. As crianças, elas precisam saber. Então, por exemplo, se você fala para a criança que ela vai ficar 15 minutos assistindo televisão ou que esse é o último desenho, você precisa também cumprir o seu papel. A criança, ela precisa de previsibilidade. Então você precisa avisar para ela e também cumprir o que você avisou. Então tenha uma rotina. Isso é muito importante. Eu recomendo que desde recém-nascido, por mais que seja um pouco bagunçado, a rotina vá mudando, você mantenha uma rotina. A quinta dica é: faça combinados. Então acho que vocês perceberam que eu tô dando muito exemplo de quando a gente vai sair com as crianças, porque geralmente as crianças, elas ficam muito mais irritadas, frustradas e tudo mais, e com raiva quando a gente sai de casa, quando elas saem da zona de conforto delas. Então, por isso que a maioria dos exemplos são fora de casa, mas você também pode e deve aplicar dentro de casa. Quando você for sair com seu filho, principalmente uma coisa que eu tenho feito muito, ainda mais que a Catarina tá naquela fase de querer mexer em tudo. Então eu vou dar um exemplo bem prático. A gente ia na casa de uma amiga minha, ia comer, e antes de sair de casa eu sentei, abaixei na altura dela, eu conversei com ela, falei assim que a decoração da casa da minha amiga era decoração. Se ela quisesse pegar qualquer coisa, ela teria que pedir pra essa minha amiga. Então teve momentos que ela olhou lá, que ela pegou, ficou olhando, porque todo mundo sabe como criança é, né? Aquele monte de decoração brilhante, linda, tudo doido pra mexer. E ela realmente pediu, só que aí a gente negou. Então, faça combinados. É muito importante, antes de você sair para algum lugar, você fazer um combinado com seu filho. Você explicar, você dar opções, e também lembre-se que não é não. Eu sei que às vezes uma criança irritada dá vontade da gente pegar e tipo, tó um brinquedo, tó um tablet e assiste aí, pronto, pra acalmar aquela criança. Muito importante que a gente cumpra o que a gente fala. E isso não só ensina sobre limites com a criança, como ensina
ensina a ser um adulto muito mais maduro. Então eu tenho certeza que conversar, fazer um combinado antes de sair de casa vai ajudar muito a lidar com a raiva do seu filho, a prevenir essa raiva. A sexta dica é uma coisa que a gente tem em casa e pode trazer muitos problemas se não for usada da forma correta. Então, controle o uso de telas. É muito importante que dentro da rotina da família a criança tenha um tempo específico de telas. Então ela vai assistir uma vez ao dia, 2 vezes ao dia, o que ela vai assistir, por quanto tempo ela vai assistir. As telas podem ser viciantes e isso pode trazer um comportamento para a criança de frustração, de raiva, principalmente quando a gente desliga e também quando a gente não faz um combinado. Ó, filho, você vai assistir 15 minutos de televisão. Aí beleza, a criança já sabe, você desliga, talvez ela relute um pouco, mas você combinou, a gente combinou isso. E por que as telas são um grande problema hoje em dia? Tem um texto super legal que eu separei aqui para ler para vocês, que ele é um texto mais científico e ele também fala sobre os hormônios que a gente libera às crianças, né, quando estão em frente às telas. Então, prestem atenção. As telas aumentam os níveis de cortisol, o que faz com que a criança fique irritada depois de muitas horas na frente da televisão ou do tablet. Então, às vezes a criança tá irreconhecível e você não sabe qual o problema porque ela era tão boazinha e às vezes a resposta está na nossa frente. O uso de tela, ainda mais hoje em dia que as crianças não estão gastando tanta energia por estarem presos na televisão, são um grande problema e podem trazer muita irritação da criança, muita frustração. Então ela começa a ter esse tipo de comportamento mais agressivo, irritada, por conta do uso da tela, de telas, de televisão, de tablet. Então controle, tenha o momento certo para a criança assistir e, não menos importante, saiba o que ela está assistindo. Assista com ela também para ter noção do que ela está assistindo. A sétima dica é muito parecida com a dica de uso de telas, mas saia de casa, brinque com seu filho, faça a criança gastar energia, tire um tempo para ir no parquinho, leve na casa dos avós, leve num lugar que a criança vai ficar descontraída. Exatamente pelo fato de hoje em dia a gente estar tão preso à tecnologia e de ser tão simples deixar a criança assistindo televisão, que a criança ela não gasta, ela não aprende tudo que ela precisa aprender se movimentando, pegando as coisas, sentindo cheiros, sabores, texturas. Então é muito importante que você pegue sempre um dia, um horário para você se dedicar à criança, brincar com ela, leve ela no parquinho do apartamento, fique de olho nela, porque as crianças elas precisam gastar energia, elas precisam ter essa interação com o mundo, elas precisam entender como funciona o mundo e elas precisam correr, pular, cair, chorar. Então, reserve esse tempo com seu filho e brinque com ele. A oitava dica é escolha as suas batalhas. Então é muito importante que a gente, como pai e mãe, a gente escolha nossas batalhas. E escolher as batalhas não é ceder, e sim aprender a lidar com aquela disputa de poder, porque às vezes a gente que é pai e mãe e a gente não percebe. Mas a gente tem uma disputa de poder com nossos filhos, então a gente não quer ceder nem um pouquinho e a criança também não quer, e a gente sempre quer ser o papel de autoridade e eu que mando em você tem que fazer isso, você mora na minha casa, você tem que me obedecer, e a gente ouve isso desde a infância. Então escolha suas batalhas, trabalhe com a previsibilidade com a criança, sempre converse bastante com ela. Também dizer não o tempo inteiro é uma coisa muito inviável, então a gente pode sim ser firme, colocar limites, mas de uma forma gentil, escolhendo nossa batalha sem disputa de poder, então oferecendo opções, prevenção, rotina. Dessa forma a gente vai escolher como a gente vai lutar com a nossa criança, né? E nossa criança interior e a exterior, e isso vai melhorar muito a nossa rotina. Então, se você tá vendo que seu filho não quer comer, não force ele a comer. Por que você vai comprar essa batalha de você tem que comer agora pra você comer o docinho depois? Se a criança não comer, você tem que confiar no corpo dela que ela não tá bem naquele dia pra comer. E respeitar, oferecer, óbvio, oferecer água e tentar entender aquele problema. Mas é basicamente esse o sentido de escolher a batalha e a disputa de poder. Então, se seu filho não quer comer, respeite, ofereça outra coisa, outro alimento. Não, pai, eu não quero comer brócolis porque eu quero tomar sorvete. Não é assim também, mas às vezes a criança ela não tá bem aquele dia pra comer. Então, ofereça uma fruta, ofereça outro tipo de alimento naquele dia. A nona dica que eu quero trazer pra vocês é não ceder. É muito importante a gente saber as coisas que a criança realmente precisa
pra vida, pra respirar, pra comer, esse tipo de coisa, e o que ela quer naquele momento. Então, se a criança tá frustrada, chorando porque ela quer comer, dormir, ir ao banheiro, sabe, essas necessidades básicas da vida, tudo bem, a gente pode ceder. Se a criança ela tá com fome, a gente precisa recuperar, respirar, manter a calma e alimentar aquela criança. Mas se a criança está chorando por um brinquedo igual, sei lá, o que ela já tem em casa, não faz sentido a gente ceder. Faz sentido a gente explicar, tratar a criança com amor, com carinho, só que não ceder aquele pedido, porque aquele pedido não é uma coisa que a criança precisa para viver. Se fosse uma alimentação ou se ela estivesse frustrada porque queria ir no banheiro ou fez na roupa, tudo bem. Faz sentido a gente acalmar a criança e alimentar ela, trocar ela, colocar ela para dormir. Mas agora, esse tipo de pedido, eles são basicamente alguns testes que a criança, conforme ela vai crescendo, ela começa a fazer. Porque a criança, ela precisa testar o limite, ela precisa testar até onde vai a sua palavra. E é normal, porque a gente faz isso, a gente adulto também faz isso. A gente testa as pessoas. E é uma coisa assim muito inconsciente, a gente não faz, eu quero testar aquela pessoa ali. A criança não acorda e fala, hoje eu acordei com vontade de testar meu pai e minha mãe, hoje vou testar todo mundo. Não é assim, é uma coisa muito inconsciente que a criança ela tá aprendendo sobre limite, sobre como viver em sociedade, e ela vai aprendendo a viver em sociedade que é os ensinamentos dos pais. Se realmente você ceder, a criança ela vai sempre usar aquela mesma estratégia para conseguir o que quer, porque é assim que funciona. E não é porque as crianças são manipuladoras, é porque a gente é assim, nós seres humanos. Se você tem algum tipo de comportamento com o seu marido, que você sabe que ele vai te dar alguma coisa, você vai repetir esse comportamento sempre. Então, sei lá, se você sempre chora, amor, não vai hoje almoçar na sua mãe, é um exemplo, tá? Não vai hoje almoçar na sua mãe, fica aqui comigo, e ele sempre fica, porque você chora, você vai repetir esse padrão de comportamento, mesmo sendo adulto. É só um exemplo bem bobo, mas você pode pegar vários exemplos aí na sua vida. Então, as crianças não são manipuladoras, antes que as pessoas entendam que eu tô querendo dizer isso, é comportamento humano. E a 10ª dica é um conceito que eu já tenho um vídeo aqui no canal, inclusive eu vou deixar na descrição do vídeo e aqui em cima, né, no izinho que aparece, que é um conceito da disciplina positiva, que é ser firme e gentil. Então, o que isso quer dizer nessa 10ª dica? Conforme a gente vai ensinando para a criança a se controlar, a controlar as suas frustrações, a gente deve, como pai e mãe, ensinar e impor sim limites, mas de uma forma firme e gentil. Então, no momento que a gente vai redirecionar a criança, a gente não pega ela assim, aperta. A gente pega ela com carinho, a gente conversa. E eu sei que tem momentos que é difícil, eu sei que tem momentos que a gente explode, que as coisas saem do controle. Por isso que também é muito importante a gente aprender a pedir desculpa para as crianças, porque sim, a gente tem que pedir desculpa para os nossos filhos quando a gente erra. E essa é a forma de ser firme e gentil. A gente colocar limites, mas colocar com amor. A gente colocar limites de uma forma firme e gentil, só que não ficar com disputas de poder, e sim oferecer opções. Então, nessa 10ª dica, seja firme e gentil. Então é isso, gente. Se esse vídeo te ajudou, tá te ajudando de alguma forma, eu peço que você não se esqueça de deixar um like aqui e também já se inscreve no canal para você receber mais vídeos sobre dicas de maternidade, dicas de educação infantil, com filhos e atividade, que eu tenho certeza absoluta que eu posso te ajudar, que eu posso ajudar na sua criação com o seu filho e transformar a sua relação de uma forma muito mais leve. Vejo vocês no próximo vídeo do meu canal. 1 milhão de beijos e tchau!